Agora sim, começando a aula de verdade, as meninas vão começar a apresentação delas falando do enredo, a Nádia e a Eva. A palavra está com vocês, meninas. Ok, bom dia. Eu me chamo Maria Nádia Cruz de Souza, do curso Leducar, de Educação do Campo, da Universidade Federal. E o tema que eu e a Eva trazemos hoje é sobre o enredo de Torturado. Pode passar, professora. Bom, a primeira coisa que nós pensamos em trazer sobre este enredo, este romance, os principais fatos dos 3 blocos que esse romance está dividido. O primeiro bloco fala do fio de corte, que aí tem a faca, né, a simbologia da faca, o que ela representa nesse enredo, nesse romance, a mala, o sangue no tecido, né, dessa faca, que tem um significado muito grande no decorrer do enredo, da história, você vai descobrir o motivo daquele sangue, as parteiras, né, que é a simbologia desse trabalho de parto, das parteiras da época, e que também na vida, né, dos quilombolas, na vida do negro, e a importância da água também, que naquela época, devido à seca muito grande, né, eles davam uma importância, um valor importante muito grande à água. Eu não coloquei a seca, porque eu acredito que a água, para eles, ela tinha uma maior importância do que o fator da seca. E a Santa Rita, né, que era aquela entidade que vocês vão ver no final já da história, que é a terceira personagem. No segundo bloco do Torturado, o enredo fala sobre a fala da Berenice, que foi ali interrompida, né? A simbologia dessa fala, o que isso significa, né? Nesse retratar do que a mulher sofre, né? De não poder falar, aquela coisa. Então, quando ela foi interrompida, a língua dela, a forma dela falar, o que retrata esse enredo é isso. É o limite que a mulher tem em não poder se expressar, e tudo enquanto. A religião, que entre eles, né, no caso aí, os quilombolas, eles que vêm de uma linhagem de escravos, né, não deixaram, de maneira nenhuma, de seguir os atos religiosos. A morte de Zeca Chapéu Grande, que aí, no caso, simbolizou o quê? Um homem, né, dedicado às coisas da família, à comunidade quilombola ali, às pessoas, doou a sua vida, mas no momento em que ele mais precisou, não teve, né, nenhum auxílio. Para todos os lados que ele correu, sempre tinha um impedimento. A forma ali do tratamento mesmo para com aquele povo. No terceiro bloco, que é o Rio de Sangue, tem a morte de Severo, que aí simboliza ali a luta social, a batalha que ele teve, né? De todo esse enredo que desde o início se começa ali, do não conformismo com a vida que tinham, a briga pela terra, pelos direitos, a morte de Salomão, que consequentemente foi acha-se, né, que eu acredito que deve ter sido quem deve ter mandado matar ali o próprio Severo, antes de assumir a fazenda, né, foi um dos donos da fazenda, e o filho de Bibiana, que eu acredito que foi o fechamento da história, porque a continuação, depois de tantas situações, tantos problemas que aconteceram, de desânimo, dessa luta que eles fizeram tanto. Aí o filho de Bibiano, ele, no final, ele quer ser professor também, quer continuar a luta, quer lembrar e diz que não vai deixar, né, de ajudar a sua mãe. Então, eu achei Calma, Nádia. muito Calma. Aí, agora, a Eva,
vai falar, né, da parte do enredo, a questão, um pouquinho ali o que a gente descreve sobre esse enredo do Torturado. Pode passar, professora. Pode passar, professora. Aumenta só um pouquinho, dá para aumentar só um pouco a tela, por favor? Eu não sei, vou tentar, peraí. Tente que eu espero. Eu aumentei, Tá mas bom. cortou um pouquinho. Só... Deixa eu ver se consigo centralizar. Peraí. Acho que se for aumentar vai ficar assim. O que você acha? Eva, deixa assim ou deixa como tava? Deixa como Eva? estava, professora. Oi, Então, deixa peraí. como estava. Ok. Vou tentar aqui. Bom dia, meninos. Bom dia a todos. Eu vou dar continuidade ao poema, algumas partes principais, né? Que foi escrito por Itamavieira Júnior e publicado em 2019. Este livro é dividido em 3 partes e cada parte é narrada por uma personagem diferente. Conta a história de 2 irmãs, a Belonísia e a Bibiana, que cresceu numa pequena comunidade de agricultores na região da Chapada Diamantina, numa fazenda negra, da Água Negra, filha de Zeca Chapéu Grande e Salustiana, e neta de Donana. Muito novas, brincando com uma faca, elas acabam se cortando por acidente, onde ali mudaria para sempre o futuro de uma delas, pois ficou sem a língua. A partir daí, a irmã se torna sua voz, até que cresce, se tomam mulheres e a vida acaba separando as duas. Vinda de famílias escravas, moravam e trabalhavam na fazenda juntamente com seu pai e sua mãe, mas não tinha nenhum tipo de remuneração. Mesmo sendo livre, eram tratados como escravos. Até que esses trabalhos rurais passaram a se enxergar como quilombolas e reivindicar a posse da terra, onde sempre trabalharam e onde estão enterrados seus ancestrais. Então, ainda o poema relata história que aconteceu no passado, mas traz para a realidade algumas situações, como o serviço no campo anteriormente, as pessoas tinham que trabalhar para manter sua sobrevivência. As famílias, ao chegar em uma fazenda, não podiam construir casas boas, porque o dono da fazenda não permitia, com medo de perder as terras, e por isso eles moravam em casas ruins. Com o passar do tempo, o morador, chamado Severo, era um homem sábio daquela região. Pensou que, devido muito tempo morando naquela terra, eles tinham direito em possuir sua própria terra. Foi aí que surgiu o sindicato para buscar os direitos sobre a terra, mas com o passar do tempo, as lutas, os desafios de permanecer naquele pedaço de chão não teve muito êxito, porque Severo, que era líder do sindicato, foi assassinado. Mas mesmo assim, sua esposa, enraivecida com a morte do seu esposo, passou a continuar a luta, até existir escravos, índios, pessoas que trabalhavam de domingo a domingo para manter a alimentação. Então, até hoje, o Torturado conta uma história da realidade, porque até hoje permanece. Permanece o quê? A escravidão, em algumas situações. Em algumas situações ainda existe isso. Em algumas comunidades, os servidores, os trabalhos braçais ainda continuam.
sendo remunerado por poucos salários. Os patrões que eu conheço acabam pagando menos o trabalho das pessoas que vêm para a fazenda. Isso ainda é realidade. Então, o Torturado é um poema que traz a realidade do campo hoje em si. Então, eu ainda, para complementar, eu vou passar para a Nádia, né? Ela vai fazer o complemento, para a gente não se estender muito a nossa história, que já é bem conhecida. Eu vou passar para a Nádia agora, esse momento, viu? Pode passar, professora. Bom, finalizando a história, nós encontramos um símbolo de descendência africana religiosa, né, neste romance, que é o jaré. Ele existe exclusivamente na região da Chapada Diamantina, na Bahia, onde o autor descreve as festas e a presença dos encantados. A última parte deste enredo é narrado por uma entidade chamada Santa Rita, pescadeira, responsável por quase todas as decisões e feitos de Chapéu Grande. As três narradoras se misturam entre si. São bem parecidas, pois elas nos levam à reflexão do racismo, a exclusão social, heranças coloniais, junto com a mutilação que retrata o silenciar da figura feminina, numa construção social que é o período da escravidão. Enfatiza o negro, o trabalho escravo, e não tinham direitos, pois eram considerados animais. Concluindo, o Torturado fala desta luta social, de figuras femininas, negras, e da forma que cuidavam da terra, com suas crenças, movimentos e danças. Analisavam o solo pelo ouvir o coração da terra, o plantio, as fases da lua, o respeito à natureza, a importância da água para a lavoura, os hábitos e seus costumes, selado pelo destino que traziam. Os seus pais que pareciam conformados, ou seja, os falantes mudos, né? Mas construindo filhos que certamente no futuro seriam seus facões e enxadas, seu grito pela posse da terra, numa luta que acabaria em um rio de sangue. Bom, essa é a conclusão, né, do nosso enredo, e ele é apenas um resumão de toda a história, né? E aqui eu e Eva, encerramos, professora, a nossa apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas, pela apresentação. Deixa eu parar aqui a apresentação de vocês. Bom, muito obrigada. Tem alguns comentários para fazer para vocês, tá? Primeira coisa, vocês se mantiveram no tempo que eu pedi algo em torno de 15 minutos, então vocês dentro do tempo, tudo certo, perfeito. Segundo, gente, enredo não tem H, tá? Enredo é só o Ezinho mesmo. Encontrei vários problemas de ortografia na apresentação de vocês. Precisa tomar um pouquinho de cuidado, pesquisar. Meu. Vários. Tudo bem, então, mas tem vários problemas, assim. Vou começar primeiro pelas coisinhas pequenas, que é ortografia, pontuação, depois eu vou falar do conteúdo. Então, enredo não tem H. Esse texto é um texto em prosa, não é um poema. Então, é um romance. Poema, gente, lembra da aula do Sr. Silvio que teve? Poema sempre, geralmente é em versos, tem rima. Aqui é uma prosa, é um romance. Os nomes de personagens, de lugares, sempre com letra maiúscula. Ali vocês misturaram minúsculo, maiúsculo. Ah, professora, mas isso é chato. Vocês vão se formando professoras daqui. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, cuidado com a ortografia, letra maiúscula, nome de lugares. Tava ali. Você colocou a pontuação antes do pois, põe uma vírgulazinha antes do pois. A partir sempre separado, tá? Não a partir junto. Essas são as coisas menores, coisas de ortografia e pontuação. Como vocês estão já caminhando para o final do curso, eu sugiro que vocês leiam mais coisas diversas e estudem gramática mesmo, ortografia, pontuação, porque é muito sério vocês se formarem com esse problema, sabe, gente? Para ensinar para os alunos, então isso tem que estar sanado, pelo menos em grande parte. E isso é um comentário que serve para a turma inteira, tá? Não é só para as meninas, não. E eu, como sou professora de português de vocês,
É minha obrigação chamar a atenção disso. Agora, sobre o conteúdo do trabalho de vocês, trataram do enredo. Quando eu falo de enredo, a gente fala uma sequência de fatos. A Nádia traz como um resumo da história. Sim, são os fatos mais importantes. Vocês trouxeram alguns fatos mais importantes. Mas a minha pergunta é: pensando em um leitor, em alguém que não leu o livro, que não conhecia, vocês acham que ficou claro o enredo para elas? Uma pessoa que não conhece o texto? Porque eu entendi que vocês fizeram um recorte bom, considerando que nós lemos o texto inteiro. Tá certo. Mas quando eu falo do enredo, eu estou falando do fio condutor da história, o que acontece. Então, eu preciso considerar que o leitor não conhece ainda. Se fosse uma outra pessoa que não tivesse visto, dá para essa pessoa que não conhecia o texto saber o que estava acontecendo? Ou vocês já consideraram o conhecimento prévio do leitor? Nesse caso, foi considerado o conhecimento prévio do leitor. Isso. Então, aqui uma dica para essa apresentação, para as próximas, para trabalho de TCC, para tudo. A gente não pode contar com o que o leitor sabe. Entende? Esse recorte que vocês fizeram tá um recorte muito bom, temático, é isso mesmo, mas faltam elementos para preencher esse fio condutor. Por exemplo, dizer que o enredo começa, a história começa contando o núcleo familiar, que era formado pela Salu, Zeca Chapéu Grande, a Donana, a Bibiana, a Belanisa, quando eram pequenas. E aí acontece um grande marco, um acidente com a faca, que vocês só citaram, mas não falaram o que aconteceu na hora, e que isso se vai ter repercussão na história inteira. Eu não estou querendo dizer que vocês têm que contar tintim por tintim da história inteira, não dá. Eu dei 15 minutos para vocês. Mas você tem que dar elementos, principalmente para quem não conhece, entender. Porque aí eu vi uns recortes. A gente precisa costurar esses recortes, entendem? Eu sei que vocês estão trabalhando no trabalho escrito. Então aproveitem isso para o trabalho escrito. Pensem nisso. Olha, não sei se meu leitor sabe, se ele entendeu direito, se ficou com dúvida, se ele já teve acesso a esse trabalho. Porque, por exemplo, esse trabalho, vocês arrumando melhor, vocês podem apresentar numa comunicação, num simpósio. E quem garante que o leitor ele leu o doutorado? De repente, o trabalho de vocês serve como um estímulo para ele conhecer esse texto, que é tão rico, que representa a realidade rural, tá? Então, a minha dica maior é pensem nele como uma coisa para divulgar. E, principalmente, quando eu falo do enredo, eu tenho que ter ali o resumo dos fatos, a sequência, o que aconteceu. Não dá para contar com o que o leitor pensou e tem que ter o fio condutor da história. É esse enredo. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Vocês levantaram questões bem importantes. Essa questão da luta da terra, da questão sindical. Até comentaram um pouco das 3 narradoras, o que é perfeito, pertinente. Olha, eu gostei do trabalho de vocês. Eu não sei se vocês tiveram outros trabalhos desse tipo de literatura. Eu acho que no curso, os 2 únicos momentos de literatura que vocês têm é Literatura e Identidade Rural 1 e 2, não é isso? A Literatura e Identidade Rural 1 não foi comigo. Mas por isso eu fiz questão de trazer o professor Silvio para mostrar os elementos essenciais, são coisas muito básicas da literatura. E eu não quero que vocês fiquem tristes, chateadas, com medo. A gente está num momento aqui de aprendizado. Vocês estão aprendendo tudo isso. Então, eu gostei, as meninas foram. A primeira apresentação foi delas. Então, já é difícil você ser a primeira apresentação. E eu estou satisfeita, assim. Eu acho que é um caminho. Eu só peço que vocês, no trabalho escrito, reconsiderem isso, pensem num leitor que não sabe da história, preencham aí as lacunas e cuidado com a ortografia, sabe? Tá com dúvida? Dá uma olhadinha no Google, no dicionário, vê como escreve. Bahia tem H, ao contrário de enredo. Então, cuidado, meninas, vocês têm que se atentar mais a essa questão da gramática e ortografia, que vocês estão pertinho de se formar. Isso é bem sério, tá bom? Ok. Mas parabéns pela apresentação. Eu gostei, sim. Eu faço várias críticas, mas eu gostei da apresentação de vocês. Obrigada. Agora, vamos. Cris, pronta? Foco narrativo? Professora, não é minha parte, não. Eu fiquei com o personagem. Ai, perdão, eu cortei. Quem é foco narrativo, gente? Eu acho que é a Patrícia. Deixa eu dar uma conferidinha aqui, peraí. Que eu não sei de cor a sequência de grupos.
Alguém do grupo do Foco Narrativo está presente? Foco narrativo, nada? Bom, de qualquer forma, a gente combinou que hoje seria o enredo, foco narrativo e personagem. A apresentação está pronta, Cris? Professora, sou eu e a Tainara não veio, né? Ela tá doente, colocou no grupo até, mandou mensagem para mim. E eu não sei se, caso eu colocaria, eu não fiz slide, não. Fiz só um roteiro mesmo, mas porque a gente dividiu, né? A primeira parte, no caso, seria a dela e depois seria a minha. Não sei se eu coloco a minha apresentação. Bom, o que você E vai prefere? ficar, vai Você ficar prefere apresentar amanhã com a Tainara? Amanhã vamos ter muitas apresentações. Ou vocês preferem preparar um vídeo, mandar para mim? Vocês querem tentar apresentar isso amanhã? Ou apresentar agora? O que você se sente mais confortável, Cris? porque a minha seria a continuação, né? Aí, tipo, faltaria o início. Aí eu acho que não daria, não ficaria legal entender. Mas eu não sei, eu tenho que ver com a Tainara se ela vai participar, se ela vai fazer, né? Se ela fez a parte dela. E ela colocou apenas que não viria, mas eu não sei se eu faço essa parte, né? Porque eu não quero ficar prejudicada também, né? Então vamos fazer o seguinte, Cris. Vamos deixar a apresentação de vocês, quando vocês começam amanhã. Não, o foco narrativo também não veio. Começa amanhã, a gente tem as apresentações todas amanhã. E caso aconteça algum problema de alguém não vir, gente, a opção que eu dou para vocês é me mandar um vídeo até sexta-feira, tá? A opção do vídeo é possível. Porque sexta-feira a gente vai ter aula com a professora Moema, a gente vai conversar sobre a obra. E não vai se estender depois disso, tá? Vão preparando um trabalho escrito. O trabalho escrito você está até a próxima semana. E aí vou incorporando as sugestões que eu fizer no trabalho escrito. E a nota que eu vou dar é a média da apresentação com o trabalho escrito, tá? É a segunda nota de vocês. A terceira tem comunidade, que vocês vão entregar em fevereiro. Tudo bem? Tudo bem. Então, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Sim, professor, vendo a apresentação das meninas, né? A gente tem uma ideia do que. Porque, assim, quando a gente vai, por exemplo, no tema das meninas, né, focar no conteúdo, levando em consideração toda a história, e muitas vezes, quando eu tive um pouco de dúvida, assim, por selecionar os personagens, né? A gente sabe que tem vários tipos de personagem, e, né, vai de todos os tipos, e quando a gente vai selecionar. Aí, se no caso, amanhã, a gente, né, fizer alguma coisa, colocar um personagem em um local que ele não é, assim, e ao entender, né, eu achei interessante até fazer essa correção, né, principalmente do texto das meninas, né, da questão ortográfica, porque a gente também aprende junto, e amanhã também vai no mesmo sentido. E eu queria só perguntar se era isso mesmo o sentido que a senhora queria, ou a senhora já imaginou que a gente ia acertar tudo, assim, de primeira, né? Não, Cris. Bom, primeira questão ortográfica, eu espero que vocês vão corrigindo no decorrer do curso e na vida. Isso eu tenho pra mim. E só que a minha questão é que é importante que alguém faça essa correção, entende? É importante que vocês saibam a língua padrão. Saibam o que chama essa norma padrão, norma culta, por quê? Para se posicionarem em vários lugares sociais. Então, eu entendo que a parte do vocabulário está um pouco mais longe da realidade, que não é do cotidiano, mas vocês estão acabando um curso de licenciatura na Universidade Federal. Vocês precisam sanar isso. Se ninguém falou, é importante que fale. Porque, por exemplo, daqui a pouco vocês vão passar num concurso, uma prefeitura, com um problema de ortografia, ou vai para o mestrado. Se um professor no mestrado pega esses problemas, ele vai falar, então, gente, não está na hora disso, né? Então, esse é o momento de corrigir isso. E não tem problema nenhum, Cris, não é vergonha nenhuma. É o meu papel. Agora, seria vergonha se eu, como professora de português de vocês, não falasse nada. Isso seria um problema. Agora, quanto à apresentação do enredo das meninas, eu gostei muito. Eu acho que elas fizeram um recorte muito bom dos principais temas. A minha observação é de considerar o leitor, né?
isso de várias coisas. A gente tem que considerar o leitor. Não dá para contar com o que ele acha. E sempre que você fizer um texto e alguém lê, vai encontrar coisas. E é bom que isso aconteça. É bom que outras pessoas leiam, outras pessoas falem. Por exemplo, no TCC, os professores falam, encontram coisas. Por quê? Porque um outro leitor, isso enriquece o texto. A pesquisa acontece isso. Isso não é demérito de forma nenhuma. E como eu falei para vocês, os 2 únicos momentos do curso em que vocês têm aula de literatura é literatura e identidade rural 1 e 2. Então são 2 semestres, é muito pouco. Entende? Isso é muito pouco você considerar com uma coisa muito grande, mas vocês precisam saber, vocês vão saber habilitados para dar aula de literatura. Então, digo de novo, eu estou muito satisfeita com a apresentação das meninas, eu acho que não tá aquém do que eu esperava, pelo contrário. Eu estou fazendo observações para melhorar o trabalho delas, porque são 2 excelentes alunas, a Nádia e a Eva, e não tem nada a perder, não. E nas apresentações de vocês, eu vou fazer questionários também. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei super satisfeita. Eu percebo que elas leram o livro, entende? Elas não olharam o resumo da internet para fazer o trabalho. Não, elas leram o livro. Elas conhecem, isso eu esperava de vocês. Que vocês lessem o livro. No seu caso, você vai trabalhar com personagem, com a minha orientação. Separa os personagens em grupos mesmo. Quais são os principais? Tem lá. Os principais são esses. Os protagonistas são esses. Depois, tem os coadjuvantes que estão perto ali deles. Quais são esses? E tem os outros que são menos importantes, são quase figurantes. Separa os personagens em pelo menos 3 grupos, né? Os principais, os outros. Mas aqui é aprendizado, Cris. Não tem problema nenhum, não. Sim, é que ao decorrer da leitura a gente vai, né, colocando, anotando, esse apareceu agora, né? E, cara, dei muito personagem, né? Foi Sim. Muito... E eu não espero que você apresente todos, tá? Sim, eu acho que também tem alguns que que ficaram mais marcados, eu acho que é isso, né? Os que ficaram mais marcados, que a pessoa vai falar o nome e a gente já vai direto para onde ele está lá na história, né? Eu acho que é importante. E a importância é isso que você falou agora. Por exemplo, ele ficou mais marcado. Onde ele está na história? Como é que a Bibiana se transforma no decorrer da história? Como é que a Belonísia aparece e se vai mudando também? Pode, Nazaré? Pode sim. Nazaré perguntou se posso olhar os slides. Pode sim. Tudo bem, Cris? Tudo bem, gente? Tudo bem. Alguma pergunta? Dúvidas, comentários? Se caso, professora, a Tainara não aparecer, eu vou fazer a apresentação da parte, que eu fiquei com a segunda parte, né? A segunda parte da história e a terceira. Tipo, eu iria marcar todos os personagens dali em diante. E eu trago tudo o que quer dizer os personagens e dali em diante colocar. Porque também na primeira parte eu notei que não teve tantos personagens como o desenrolar, né? Que foi ali quando elas cresceram e tal. Foi desenrolando mais a segunda parte e a terceira. E a gente coloca. Mas eu acho que a Tainara vai trazer a primeira parte e a gente vai conseguir, né? Encaixar tudo. Bom, a minha sugestão para você, Cris, eu acredito que a Tainara apareça também amanhã, que seja melhor, espero que isso aconteça. Mas caso não aconteça, faça você um apanhado da primeira parte para dar uma introdução para o leitor e depois sair com essa apresentação. Sim, tá bom. Seu trabalho não ser prejudicado? Tá certo. Meninas, tudo bem? Gente, não fiquem com medo, viu? A pesquisa é isso. As meninas foram bem, sim. Tudo bem, professora. Tranquilo. Tudo certo. Não se preocupe, não, que nós estamos acostumadas a ser chamadas. Professora, eu mandei lá. Eu acho bom porque eu sempre esqueço de fazer as benditas correções. Eu escrevo sempre algum erro. E isso é ótimo. Obrigada mesmo. De repente, Nádia, seja bom, dá para outra pessoa ler, sabe? Para outra pessoa, para o marido, para o filho, para... professora, mas ele não sabe tanto quanto eu. Tudo bem, mas pode ver alguma coisa diferente, pode ver que ficou claro o texto, sabe? Ok. Tudo certo. Mas, professora, deixa eu lhe falar. Eu agradeço muito a senhora ter feito essa correção em cima do nosso trabalho.
Isso significa que a gente vai aprender cada vez mais e vai se policiar. Eu só tenho a agradecer a você, viu? Muito obrigada. De nada, Eva, imagina, é só o meu trabalho. Eu sou professora de português de vocês. Agora, se eu me omito de fazer isso, eu tô tirando um direito de vocês, que é aprender norma culta. Isso eu não quero, sabe? É direito de vocês saírem daqui formados, escrevendo bem, falando bem sobre história, geografia, sobre, enfim, sociologia. É direito de vocês. Eu sou paga para isso, tá? Isso mesmo. Já pensou a gente chegar na sala de aula ainda com essas ortografias? Os alunos, tem aluno que é esperto, ele vai logo perceber e vai logo criticar o professor. E em situação ele vai falar, oxe, diz que é formado professor e fala mais errado do que eu, escreve mais errado do que eu. Em que situação nós vamos ficar na frente desses alunos? A senhora está corretíssima, viu? Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. De nada, meninas. Eu que agradeço a apresentação de vocês. E, bom, gente, então vou encerrando a aula por aqui hoje e as outras apresentações ficam para a aula que vem. Se alguém quiser mandar para eu olhar a apresentação antes, o rascunho desse escrito eu olho, eu faço correções, mando de volta, não tem problema nenhum, tá bom? Estamos aqui no processo. Ótimo. Se eu soubesse. Não falei antes, né, Nádia? Esse é o primeiro grupo, danou-se, tem isso. Obrigada, viu? Imagina, meninas, um beijo. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Outro. Tchau. Bom dia para todos. Bom dia.